Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números primos, que é um conteúdo que está sempre entrando em outros. Então, quando a gente fala de frações, quando a gente fala de raiz quadrada, quando a gente fala de potência, a gente sempre acaba falando um pouco sobre números primos. Então, acho que é bem importante a gente saber o que eles são e para que eles servem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e não perde, porque eu tô sempre fazendo vídeos assim, super práticos de matemática para fazer você entender de vez todos esses conceitos que parecem monstruosos, mas na verdade eles são maravilhosos. Então, vem comigo para a gente ver um pouquinho mais sobre números primos. Bom, pessoal, então primeiro o que a gente vai ter que saber é quem são os números primos, né? Por que números primos? O que que tem de diferente? Quem são esses números? Basicamente, os números primos são um conjunto de números, só que eles têm três regras principais de formação, ou seja, só é um número primo quem seguir essas três regras. A primeira regra é que todo número primo ele só é divisível, então ele é divisível divisível por 2 números, ou seja, ele só tem 2 divisores. Vou colocar assim, números. Qual é a segunda regra? Ele tem que ser divisível por um, né? Então, esse um dos divisores tem que ser o número um. E a terceira regra é que ele é divisível por ele mesmo, ou seja, um dos divisores dele vai ter que ser ele mesmo, divisível por ele mesmo. Como assim? Porque se vocês pararem para pensar, isso é muito comum, né? Vamos pensar, por exemplo, no 8. Ah, o 8 dá para dividir por um? Dá, né? Porque todo número eu posso dividir por um. Vai ser ele mesmo. Então, 8 dividido por um é igual a 8. 8 eu posso dividir por 8? Claro, né? Todo número dividido por ele mesmo vai ser um. Então, essa regra se aplica a todos os números. Qual a diferença, então, dos números primos e desses outros números? Pensa assim comigo. Eu posso dividir o 8 por 2 e ele vai me resultar 4. Eu posso dividir o 8 por 4 e ele vai me resultar 2. Bom, agora vamos contar. Se eu dividir por 2, dividir por um, dividir por 8 e dividir por 4, então o número 8 tem 4 divisores. Só que a regra dos números primos diz que ele só pode ter 2 divisores, ou seja, ele só é divisível por 2 números, exclusivamente o número um e ele mesmo. Quer ver um exemplo? O número 5. O número 5 ele é um número primo. Ó, se eu dividir o 5 por um vai resultar em 5. Se eu dividir o 5 por 5, vai resultar em um. Não consigo dividir nem por 2, nem por 3, nem por 4. E aí, os números maiores, realmente, eu até posso dividir, mas vai dar quebrado. E aqui, essa divisão tem que ser uma divisão inteira, que resulte um número inteiro, sem vírgula. Então, vocês viram aqui que não são todos os números que vão ser os números primos. A critério de curiosidade, eu vou colocar aqui para vocês quais são os primeiros números primos que a gente tem. Então, que são os que mais a gente usa. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17 e 19. Essa aqui é uma listinha dos números primos menores do que 20. Então, eles são menores que 20. Por que que eles são tão importantes? Porque, como eu falei para vocês, eles são o que a gente mais usa. Então, por exemplo, até tem números primos maiores, eles são infinitos, mas a gente acaba não usando tanto, porque, enfim, não vamos entrar aqui tanto no mérito, mas esses são os mais importantes para vocês decorarem. Bom, e agora vem uma grande questão, um grande questionamento da matemática que eu acho muito legal discutir sobre isso. O número um, ele é um número primo? Porque o número um é divisível por um e ele também é divisível por ele mesmo, porque ele mesmo é um. Só que a nossa grande questão aqui é que não. O número um não é primo. Aí eu vou perguntar para vocês, por que o número um não é primo? Por causa exatamente da regra que define quem é primo, porque ele diz que tem que ser divisível por 2 números.
2 números. Então tem que ser 2 números distintos, né, que nem o 5 é divisível por 1 e por 5. Já o 1 ele é divisível por 1 e por 1, mas 1 é o mesmo número do que 1, ou seja, ele só é divisível por um número, então ele não é primo. Legal, né? Isso parece bobo, mas é uma coisa que gera muito questionamento, porque geralmente você vai ver em alguns lugares falando só sobre essas duas regras aqui dos números primos. Então isso fica muito aberto, o número um acaba podendo entrar e tudo mais. Agora, quando a gente coloca essa regra aqui, aí a gente percebe que realmente o um não entra e ela é uma regra válida. Bom, e agora a gente tá falando de números primos, a gente não pode deixar de falar do teorema fundamental da aritmética, que é o TFA. Se você tá no terceiro ano do ensino médio, segundo ano ali, se preparando para um concurso, para alguma coisa, talvez você veja um pouco isso na faculdade, mais que eu fui ver. Só que eu acho que é um teorema muito interessante. Por quê? Teoremas são aquela base da matemática, então são regras. Por exemplo, pensa assim: na nossa sociedade, a gente tem a regra de que quando você tem mais de 18 anos, você pode beber. Então, você só bebe porque tem a regra em que você possa beber. Os teoremas, eles servem para isso, eles são regras para que outras coisas possam acontecer. Então, por exemplo, o teorema fundamental da aritmética, ele diz que todo número inteiro maior do que um é um número primo ou pode ser escrito de forma única como produto entre primos. O que que isso significa? Significa que ou esse número vai ser um número primo, ou ele vai ser um número que eu posso escrever ele usando primos que se multiplicam. Por exemplo, o número 8. O número 8 eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2. Opa, faltou um 2 aqui. Vezes 2 igual a 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Perceba que o 8 não é primo, mas o 2 é. E eu posso escrever o 8 como uma combinação dos primos, né, se multiplicando, claro. Então, todos os números eu posso escrever desse jeito. E é por isso que os números primos se tornam tão ricos pra gente, porque a partir dessa regra a gente pode usar eles em outras coisas. E aí vocês vão perguntar: bom, onde usamos os primos? Quando a gente fala de fração, é muito comum a gente ter que calcular MMC, MDC, e até quando a gente vai calcular raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, não interessa a ordem da raiz. A ordem seria, no caso, esses números, né? A raiz quadrada de ordem 2, raiz cúbica de ordem 3. Não interessa qual raiz. Para a gente poder tirar a raiz sem uma calculadora, para a gente calcular o MMC e o MDC sem ter que adivinhar, sem usar também talvez uma calculadora, a gente usa os números primos. E isso é muito legal. A gente também tem outras aplicações mais modernas na computação, em coisas de criptografia, mas isso não entra no mérito aqui da gente estar estudando a matemática. Talvez um vídeo de curiosidade seria legal. Eu me interessaria, pelo menos. Bom, e aí como que a gente usa os primos nesses casos? A gente vai usar uma coisa chamada fatoração por primos. Vocês sabem que a fatoração se dá por uma divisão sucessiva. Só que aqui não vai ser uma fatoração por um número só, tipo, eu não vou ter que fatorar só por número tal ou número tal. A fatoração por primos, ele é uma divisão sucessiva dos números que você quer fatorar por números primos, até obter o número um. Ou seja, você vai escolher os números que você quer fatorar, você vai dividindo ele por números primos até que reste um. Já a aplicação da fatoração é usada, então, no MMC, MDC e raiz. No MMC, o que que acontece para gente? Você vai fatorar os números que você quer pelo MMC e no final você vai multiplicar. Opa, a mesa deu uma atrasada, a letra ficou muito feia. Multiplicar todos os primos que nós usamos. Então, todos os primos utilizados. Já no MDC, o que que acontece? Você vai usar apenas a multiplicação, então a gente ainda vai multiplicar, só que todos os primos que dividiram os 2, os 2 ou 3 ou todos os números que a gente tem na chave. Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui. Todos os primos ao mesmo tempo.
E a raiz, a gente vai tirar, ela é um pouquinho mais complicada. Basicamente, o que que a gente vai fazer? A raiz de ordem x, nós vamos retirar todos os primos que aparecem x vezes para fora da raiz uma única vez. Então, eu não vou escrever a definição aqui, porque eu acho que é uma coisa muito complicada. Isso fica para o vídeo de raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, o vídeo sobre raiz e potência, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso. Então, coloquei aqui, mas a gente não vai falar sobre ele nesse vídeo, porque vai ficar muito longo e desnecessariamente confuso. Agora, o que acontece no MMC e o MDC? Pensa assim, vou pegar o número 6 e o número 8, certo? E aí eu vou fatorar eles por primos. Quando a gente faz a fatoração, a gente faz da seguinte forma: a gente coloca quem vai ser fatorado desse lado de cá, vou até passar eles para lá. A gente traça uma reta, essa reta vai ser a reta da divisão, e do lado de lá da reta, a gente vai colocar os números primos dos quais eu vou dividir. Então, vamos pensar assim, da nossa lista de números primos. Eu posso dividir 6 e 8 por 2, né? Já que eles são números pares. Então, eu coloco aqui o 2. 6 dividido por 2 me resta 3. E 8 dividido por 2, 4. Bom, 3 é ímpar, não posso dividir por 2, mas o 4 eu ainda posso. Então, vou dividir mais uma vez. Bom, 3 dividido por 2 não dá, então eu só copio. 4 dividido por 2, 2. Novamente, vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai resultar em 1, e o 3 eu copio porque ele não é par. E agora? Bom, 3 é um número primo, né? Então, eu posso dividir isso aqui por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, e aqui eu tenho 1, e a gente coloca esse tracinho na última linha, que significa que acabou a fatoração. Então, se eu quero saber o MMC entre 6 e 8, vamos ver a nossa regra. Ela diz multiplicar todos os primos utilizados. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Bom, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. A gente sabe que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. E o MDC? Bom, o MDC entre 6 e 8 vai ser multiplicar todos os primos. Faltou aqui, ó. Que dividiram os números ao mesmo tempo. Comi um pouquinho de palavra, mas eu estava pensando lá na frente enquanto eu estava escrevendo. Vamos ver aqui agora, vou pegar até a minha marca-texto. Bom, aqui eu dividi os dois pelo número 2. Aqui eu só dividi o 4 por 2, aqui eu só dividi o 2 por 2, e aqui eu só dividi o 3 por 3. Então, o único número que dividiu os dois números em questão foi o 2. Então, não precisa nem multiplicar, né? Porque 2, só 2, não tem nada para multiplicar com ele. Ou seja, o máximo divisor comum dos dois é 2. E isso aqui ajuda bastante a gente na questão de fração e até de resolução de problemas. Então, vocês vão ver mais pra frente, em alguns vídeos que eu pretendo fazer, sobre a gente resolver problemas de MMC e MDC. Porque qual a grande questão aqui? A gente usa muito eles em fração, só que a gente não vê tanto a aplicação deles, e a aplicação deles é muito legal. Então, você pode usar a aplicação numa corrida, você pode usar a aplicação em cortar tamanho de coisas, sabe? Tipo, tem um exercício muito legal que eu quero trazer para resolver com vocês, que foi um exercício que eu criei para uma disciplina na faculdade que é sobre cortar pisos do mesmo tamanho. Ele vai trabalhar essa questão do MDC, ele vai trabalhar a questão da raiz, então a gente é um exercício muito voltado para números primos, bem pensado nessa coisa de teorema fundamental do cálculo e números primos. Enfim, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, e se ainda ficou alguma dúvida, relaxa que você pode assistir vídeo de MMC, MDC e raiz, que provavelmente já tem aqui no canal. Se não tem, tá para sair, então fique esperto para você não perder nenhum vídeo e assistir. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui, deixe o seu comentário sobre um conteúdo que você queria que eu trouxesse, e não esquece de mandar para aquele amigo que já não tá entendendo nada do conteúdo. Tenho certeza que esse vídeo vai dar uma boa clareada. Então é isso. Até mais, gente!